Hoje vamos então falar sobre os aspectos gerais da gravidez. É a sessão número 2 do curso de preparação para nascimento e parentalidade da UCC de Ovar. Nesta sessão vamos falar então sobre a vigilância da gravidez, nomeadamente sobre o boletim de saúde da grávida, sobre as consultas, os exames complementares de diagnóstico, os suplementos, a vacinação. Vamos falar sobre autocuidados relativos à alimentação, exercício físico, hábitos de sono-repouso, gestão de stress, vigilância dos problemas de saúde já existentes, o Programa Nacional de Saúde Oral na Gravidez e os consumos nocivos. Falaremos também sobre transformações físicas e desconfortos na gravidez, os aspectos psicológicos da gravidez e do puerpério e sinais de alarme. A vigilância da gravidez é de extrema importância para o diagnóstico tão precoce quanto possível de alguma alteração do bem-estar, tanto materno como fetal. Durante o ciclo de vida da mulher e da família, a gravidez é mais uma etapa. A anterior será a pré-conceição e a seguinte será o parto. A partir do momento em que acontece o parto, esta vigilância duplica-se na perspectiva tanto da mulher, que é a puérpera, e na perspectiva do recém-nascido, o novo ser gerado. A gravidez é um momento do ciclo de vida em que existem muitos fatores envolvidos. Fatores individuais, fatores grupais e transgeracionais, que passam de geração para geração, psicológicos e culturais. Encarar a gravidez como uma oportunidade é extremamente importante, principalmente para a modificação de comportamentos menos saudáveis, como hábitos alimentares inadequados, exercício físico não regulado, deixar de fumar e o consumo de substâncias psicoativas quando presentes. O esquema de vigilância durante a gravidez depende da existência ou não de uma patologia. É habitual um esquema comum para grávidas com gravidez de baixo risco. A identificação do risco na gravidez é realizada através da avaliação clínica, laboratorial e através de ecografias imagiológicas durante a pré-conceição ou em qualquer momento da gravidez. Uma gravidez pode ser inicialmente de baixo risco e ao longo da gravidez tornar-se uma gravidez de risco. Todos estes dados clínicos, observações e avaliações que são obtidos nas consultas devem ser registados no boletim de saúde da grávida e no processo clínico. O boletim da grávida deve andar sempre com a mesma. Na gravidez de baixo risco, preconiza-se realizar-se uma primeira consulta tão cedo quanto possível, idealmente até às 12 semanas de gravidez. Depois disso, as consultas devem ser periódicas, até às 30 semanas, entre as 4 e as 6 semanas, das 30 às 36 a cada 2, 3 semanas e semanal depois das 36 semanas. Este esquema foi adaptado agora na altura do Covid por causa da restrição e diminuir o número de vezes que as grávidas fossem ao hospital e ao centro de saúde, às unidades de saúde. E assim, este esquema foi adaptado e muito provavelmente utilizaram os períodos máximos para evitar as idas às unidades de saúde. Todas as grávidas entre as 36 e as 40 semanas devem ter acesso a uma consulta no hospital, onde se prevê que venha a decorrer o parto. Suplementações. O ácido fólico é um suplemento vitamínico que deve ser iniciado o mais precocemente possível. Conforme a literatura, esta suplementação deve iniciar-se pelo menos 2 meses antes da data de interrupção do método contraceptivo e deve manter-se nas 12 primeiras semanas de gestação para que haja um suporte excessivo ou disponível vitaminas que vão ser importantes para a divisão celular do feto e deve ser começado bastante tempo antes para
atuar nesta altura específica da gravidez, por causa do encerramento do tubo neural que ocorre por volta das 4 semanas. O facto de começarmos este suplemento vitamínico com o tempo de antecedência referido permite prevenir malformações congénitas, defeitos do tubo neural, como são o caso da espinha bífida, que é uma malformação congénita que ocorre nas primeiras 4 semanas e que se caracterizam por uma falha no desenvolvimento da coluna vertebral e uma formação incompleta da medula espinal e das estruturas que os protegem. Alguns exemplos. Nesta primeira imagem, vocês veem a espinha bífida oculta, ou seja, não se dá conta, e passa às vezes despercebida, assim como o meningocelo, que já é uma fase mais avançada, ou uma situação mais avançada, e o mielo ou meningocelo, que é a situação mais grave desta patologia. E a anencefalia, que é uma má formação rara do tubo neural, caracterizada pela ausência parcial de encéfalo e da calota craniana, proveniente de um defeito de fechamento do tubo neural nas primeiras semanas de vida também. Portanto, o ácido fólico vai atuar na prevenção destas duas patologias. Relativamente ao iodo, é outra suplementação que também está preconizado ser feita. Impõe-se esta adequada gestão, tanto através de alimentos ricos em iodo, como através da suplementação necessária para completar as necessidades da grávida, para a maturação do sistema nervoso central, do feto e do seu adequado desenvolvimento. De acordo com a orientação da Direção-Geral de Saúde, as mulheres em contracepção, grávidas ou a amamentar devem receber um suplemento diário de iodo sob a forma de iodeto de potássio desde o período da pré-conceição, durante toda a gravidez e enquanto durar o aleitamento materno exclusivo. A exceção a esta indicação são as mulheres com patologia da tireoide. Segundo as recomendações também mais recentes da Organização Mundial de Saúde, a suplementação com ferro é extremamente importante para reduzir a anemia materna e o baixo peso à nascença do bebê. Tem-se verificado um fenómeno nos últimos anos de cada vez mais bebés nascerem com baixo peso. Tem a ver com alguns hábitos à idade materna, tem a ver com alguns consumos de tabaco e outras situações de incompetência placentária e que fazem com que os bebés nasçam com menos de 2,5 kg. A suplementação e a dose diária são individualizados, tendo em conta a situação clínica da mãe e os efeitos secundários que algumas mulheres têm. Relativamente à vacinação, é importante a grávida estar vacinada, é importante fazer a vacina também contra a gripe sazonal. É importante garantir, e quando se planeia a gravidez, verificar o estado vacinal relativamente à meningite e à poliomielite. As únicas vacinas que são contraindicadas na grávida são as vacinas vivas, que é a vacina do sarampo, papeira e rubéola e a BCG. Se houver indicação para vacinar durante a gravidez, deve considerar-se a possibilidade de adiar a vacinação para o segundo ou terceiro trimestre. Evitar vacinar nos primeiros 3 meses. Desde 2015 foi introduzida a vacina da tosse convulsa na gravidez, administrada após a segunda ecografia. Normalmente é administrada às 28 semanas, porque também já há um timing para fazer uma vacina nessa altura, e assim fazem-se as duas, e que tem como objetivo imunizar o bebê contra a tosse convulsa, dado que a primeira vacina dada ao bebê contra a tosse convulsa é apenas aos 2 meses. E verificaram-se, aumentou a incidência de crianças com tosse convulsa antes dos 2 meses, pelo que em 2015 foi introduzida a vacina que irá proteger o bebê de anticorpos específicos para a tosse convulsa nos primeiros 2 meses de vida, enquanto o próprio bebê não faz a vacinação. Se
tendo em conta que esta vacina da tosse convulsa está associada à vacina do tétano e da difteria, a mãe fica também com mais uma dose de tétano. Relativamente a análises sanguíneas e imunidades, serão emitidas credenciais de análise em cada trimestre, sendo que as do primeiro trimestre contêm serologias relacionadas com imunidades. As imunidades mais faladas na gravidez é a toxoplasmose ou outras doenças infectocontagiosas. E é também pedido a tipagem de fator ABO e o RH. As grávidas estão mais suscetíveis a terem infecções alimentares devido a terem o sistema imunitário mais debilitado. É fundamental, então, saber que têm que ser prevenidas, dado que têm que ter mais cuidado na escolha e na higienização dos alimentos. Quando a mulher está grávida, ao fazer as análises na tipagem, vai saber se ela é RH negativo ou positivo. Se a mulher for negativo, deve proceder à profilaxia da imunização às 28 semanas de gestação. O facto de fazer esta vacina a esta idade gestacional vai prevenir a doença hemolítica do recém-nascido de 2% para 0,1%. O que é importante nós sabermos sobre esta imunização do RH? Um homem que seja negativo não tem nenhum problema. Uma mulher que seja negativa e o marido também seja negativo, não há problema. Uma mulher que é negativa e o marido é positivo, aí sim é que há este risco. Porquê? Porque o bebê pode herdar o grupo sanguíneo do pai e a mãe, sendo negativo, não tem anticorpos contra o fator RH. Ao ter um bebê com um sangue diferente do dela relativamente ao fator Rhesus, ela vai criar anticorpos que em futuras gravidezes, se o bebê das futuras gravidezes for de sangue diferente da mãe, ela vai abortar porque vai identificar aquele sangue como um sangue nefasto. Em termos de toxoplasmose, é importante ter atenção na lavagem das mãos e nos utensílios de cozinha, depois de manusear carne crua, consumir fruta e vegetais crus só depois de bem lavados e evitar comer carnes mal passadas. Rastreios ecográficos. Existem 3 grandes ecografias durante a gravidez. A primeira ecografia é a do primeiro trimestre e tem que ocorrer entre as 11 e as 13 semanas e 6 dias. A do segundo semestre entre as 20 e as 22 semanas mais 6 dias. E a do terceiro trimestre entre as 30 e as 32 semanas mais 6 dias. A primeira ecografia, aquela que é feita entre as 11 e as 13 semanas e 6 dias, chama-se ecografia de datação, ou seja, é aquela ecografia que vai dizer quando é que o bebê está madurinho para nascer. Já tem todos os órgãos desenvolvidos e já tem capacidade de cá fora ter competências que lhe permitam sobreviver. Ela é feita neste período de janela, 11, 13 semanas mais 6. Numa fase inicial, enquanto não temos este tempo de gestação, se nós queremos que as consultas sejam feitas até às 12, ainda não têm sequer credenciais para esta consulta, para esta ecografia. Então, até lá, usamos como ponto de referência a data da última menstruação, que serve para calcular aproximadamente quando é que a grávida terá entre 11 e 13 semanas. A partir daí, faz-se esta ecografia e
a data provável de parto que resultar desta ecografia é a única que será, mantém-se inalterável ao longo de toda a gravidez. No caso das gravidezes serem feitas por técnicas de procriação medicamente assistidas, esta idade gestacional deve ser calculada utilizando a idade do embrião, ou seja, o dia da transferência e a data da transferência intrauterina. A ecografia realizada no primeiro trimestre tem como objetivos confirmar a viabilidade do feto, determinar o número de fetos e a corionicidade, que é o número de placentas em caso de gravidezes gemelares, datar corretamente a gravidez através do comprimento crânio-caudal, diagnosticar malformações major e contribuir para a avaliação do risco da neuploidias, ou seja, cromossómicas. A quantificação do risco de trissomia 21 deve ser baseada na medida da translucência da nuca e na idade materna, usando uma base de dados informática que nós fazemos rastreio, depois damos a informação. A ecografia do segundo trimestre permite confirmar todos o desenvolvimento de todos os órgãos do bebê. Logo, chama-se ecografia morfológica. É nesta ecografia que vemos que ele vai ter 5 dedos em cada mão, as 2 pernas bem formadas, os 2 pés bem formados, se tem 4 cavidades no coração, se tem 2 rins, o estômago, o esófago, a parte do nariz, o palato, tudo. Portanto, no fundo, chama-se morfoforma e serve para nós vermos toda a morfologia do bebê, do feto. A ecografia do terceiro trimestre, entre as 30 e as 32 semanas, permite avaliar o desenvolvimento fetal e o diagnóstico de anomalias tardias. O seu relatório deve incluir a apresentação do feto, ou seja, se ele está em posição cefálica, se está transverso, se está pélvico, determinar o perímetro cefálico e abdominal, ou seja, o tamanho da cabeça e o tamanho da barriguita, determinar o comprimento do fémur, que nos vai dar o comprimento dele, a estimativa do peso e também avaliar a parte dos batimentos cardíacos, no fundo do bem-estar total. Toma de medicamentos na gravidez. Os medicamentos tomados pela mãe podem atravessar a placenta e expor o embrião e o feto aos seus efeitos adversos. A prescrição de qualquer medicamento durante a gravidez só se deverá ocorrer quando se admitem que os benefícios para a mãe sejam superiores aos do risco para o bebê. Existem serviços com sistemas de informação atualizada sobre fármacos de gravidez. Então, existem sites que nós podemos consultar. Devem igualmente ter atenção ao consumo de produtos à base de plantas. Grávidas, se devem muito chá, devem ter atenção se o chá pode ser consumido por grávidas. Relativamente aos autocuidados, a ação do autocuidado representa um conjunto de atividades que são feitas por nós, de forma deliberada, nossa escolha, e que servem para manter a nossa vida, a nossa saúde e o nosso bem-estar. Esta ação depende das características pessoais, como a nossa idade, o sexo, o estado de desenvolvimento, o estado de saúde, fatores socioculturais, familiares e ambientais e o padrão de vida e a disponibilidade de recursos. Relativamente à alimentação, a grávida deve optar por um regime alimentar equilibrado e seguro, de modo a evitar infecções alimentares. Os requisitos de energia e de nutrientes aumentam durante a gravidez, não havendo, no entanto, necessidade de comer por 2. Recomendam-se as 5, 6 refeições diárias para que não esteja 3 horas sem comer. Devem existir 2 a 3 refeições principais e 2 a 3 lanches, de acordo com as rotinas. Dietas veganas são baseadas no consumo de alimentos de origem vegetal, excluindo todo tipo de carne e peixe. Alguns tipos destas dietas podem conter quantidades excessivas de gordura, o queijo, as nozes, produtos lácteos, etc.
A ingestão de gordura deve ser controlada. Nas dietas vegetarianas podem ocorrer carências nutricionais, nomeadamente de ferro e de vitamina B12. O exercício físico. Outro tipo de autocuidado. Ele é muito importante porque melhora o tônus muscular, a força, a resistência, a postura e ajuda a reduzir os inchaços e a aliviar as dores nas costas. A natação, as caminhadas, o yoga e os exercícios de aeróbica de baixo impacto são as atividades recomendadas. Isto desde que e só se não tiver risco de parto pré-termo, placenta prévia, hemorragia vaginal ou ruptura de membranas. Se alguma de vocês já praticava algum desporto, deve mantê-lo, pode mantê-lo com moderação, desde que não seja um desporto de contacto físico ou que envolva o risco de trauma abdominal. Quedas e stress exagerado influenciam o desenvolvimento do feto. Recomenda-se equilíbrio entre atividade física, pelo menos 30 minutos por dia em 5 dias da semana, e os períodos de repouso. Os hábitos de sono e repouso. Dormir é essencial para uma gestação tranquila. Esse período de descanso profundo garante a manutenção do organismo e a sua capacidade de suster uma gravidez. As alterações hormonais que ocorrem desde o início da gestação são os principais responsáveis pelas sensações de cansaço e de sonolência da mulher. A progesterona é o principal responsável, pois tem um efeito depressor no sistema nervoso central e que leva a uma diminuição do ritmo cerebral e, consequentemente, a sonolência. Agora, vocês estão já numa fase em que já estão a entrar, e muitos de vocês já estão no terceiro trimestre. Logo, dormir começa a ser mais difícil. Apesar de se sentirem cansadas, não têm tanta facilidade por causa da posição. Além da ansiedade, já que o parto está próximo, o novo formato da barriga, o tamanho do corpo, não ajudam na hora de estarmos relaxadinhos na cama. Encontrar uma boa posição para dormir, às vezes, é um desafio. A boa notícia é que o vosso bebê está a chegar. Por isso, se vocês têm algum destes sintomas, o que é que devem fazer? Dormir com a cabeça mais elevada. À medida que o útero desce, a pressão sobre o diafragma, que é o músculo responsável pela respiração, aumenta, dando a sensação de falta de ar. Nós, se estivermos com a cabeça mais elevada, o peso da barriga não fica tão em cima do diafragma e permite que respiremos mais facilmente. E deitada de lado, principalmente para o lado esquerdo. A partir do segundo trimestre, é a melhor posição para a maioria das grávidas. Como a barriga já cresceu, um pouco ela já consegue apoiar-se no colchão. No período final da gravidez, o útero está bastante maior, mais pesado, e pode até, se tivermos barriga para cima, comprimir uma veia, que é a veia cava, e que é uma das veias mais importantes para a circulação do sangue no nosso corpo. Se nós nos deitarmos para a esquerda, esta veia cava não fica sob pressão e há uma melhor circulação sanguínea, tanto para a mãe como para o bebê. Assim como vai haver uma diminuição das pernas inchadas nesta posição. A gestão do stress. Cada vez mais se fala de stress e o stress é algo que condiciona imenso os seres humanos. Stress é definido como sendo um conjunto de sinais do organismo perante um esforço que o indivíduo faz para se adaptar a novas circunstâncias. Se a pessoa sentir que, apesar do estado de tensão provocado, tem capacidade de resposta para lidar com as situações difíceis que se lhe apresentam, resulta numa mudança positiva. E aí falamos de eustress. Quando nós, por outro lado, o desgaste físico e mental, acompanhado pela percepção de que os recursos de resposta que eu possuo são insuficientes para responder ao problema que estou a lidar, então aí falamos de distress. Nós vulgarmente chamamos stress ou distress, que é aquele stress com o qual nós estamos a ter dificuldades em lidar. Porque o stress
são os stresses pequenininhos do dia-a-dia que fazem parte do nosso cotidiano. Quando nós estamos, por exemplo, perante um distress, incapacidade de lidar com isso, nós vulgarmente chamamos sob-stress. E então, o que é que nós podemos fazer para ajudar nesta gestão do stress? Tentar reduzir o ruído. Desligue-se da tecnologia e dos constantes estímulos a ela associada. E verá que muitas vezes essa calma vai ser benéfica. Ainda há pouco tempo fiquei sem telemóvel. Esqueci-me o telemóvel em casa. E fui trabalhar. E quando estava a ir para o trabalho, pensei: ai, não tenho telemóvel. Ai, esqueci-me o telemóvel. Ai, meu telemóvel. Não tenho telemóvel. Não tenho telemóvel. Não tenho telemóvel. Para que é que eu preciso de telemóvel? E o que é certo é que aquele momento de pânico inicial se transformou: ninguém me chateia hoje. Tudo fixe. Por isso, acho que é importante nós diminuirmos esta necessidade, esta dependência. Depois, aprender a gerir o seu tempo. Começa a organizar as suas tarefas de acordo com a prioridade. Tenta criar uma agenda, por exemplo, definir tempos para fazer tarefas, tempos para nos divertirmos, tempos para descansar. E às vezes, colocar no telemóvel um alarme faz sentido e ajuda. Depois, outra estratégia será desligar da própria mente. Quando muitas vezes nós temos o nosso pensamento acelerado, tente não dar resposta. Distraia-se, veja um filme, leia um livro, dê tempo à mente para acalmar e depois então procura abordar cada um desses pensamentos isoladamente. Isto funciona bem, principalmente quando temos aqueles dias enormes, desde que acordamos às 7 da manhã e só vamos entrar em casa às 8 da noite e temos aquelas lista interminável de coisas para fazer. E às vezes nós estamos a fazer uma primeira tarefa e estamos já a pensar na última. Por isso, quando temos várias coisas a circular no nosso pensamento, tentar abordar uma de cada vez. Usar afirmações e imagens positivas. A visualização é uma das técnicas usada, inclusive, na meditação e que ajuda muito, mesmo muito. Está provado cientificamente que o uso de afirmações e imagens mentais positivas cria emoções positivas. Quando pensamos numa experiência positiva, o nosso cérebro a percebe-a como real. Pelo que pode substituir pensamentos baseados em afirmações e imagens negativas por positivas. E isso pode alterar a forma como vê o mundo e o experiencia. Aquela velha questão de, se calhar, uma coisa que me irrita muito, 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 que me gera muito stress, que me gera muita ansiedade, se eu olhar para aquele momento, ou aquele comportamento, ou aquela situação e disser para mim mesma, se calhar não tem assim tanta importância. Se calhar não é tão importante assim, nós vamos não nos estressar tanto. Por exemplo, são técnicas até de comunicação que muitas vezes os políticos usam quando estão a dizer coisas extremamente desagradáveis a outro, o que está a receber ou a ouvir do outro, o que está a dizer está com um ligeiro sorriso e está a tentar visualizar outro tipo de ideias para que não se deixe afetar por aquela comunicação. A técnica ABC é uma técnica muito utilizada para também gestão de stress, sendo que consiste em treinar o nosso cérebro a perceber que, perante uma situação indutora de stress, que é o nosso A, a adversity ou adversidade, são as crenças que deformam. E a forma como nós pensamos sobre a situação, ou seja, a nossa crença, o nosso belief, que vão fazer com que nós tenhamos determinado comportamento, ou seja, ditar a consequência. Se eu
tentar mudar a forma como eu vejo aquele acontecimento, provavelmente vou mudar o meu comportamento. Ou seja, às vezes eu pergunto determinada situação para poder pôr isto de forma mais concreta, eu pergunto, está a chover, é bom ou é mau? Depende. Se eu tiver um dia de sol, um dia de verão, e eu quero ir para a praia, se chover é uma chatice. Mas se for um dia de inverno, em que eu estou em casa, em que até posso acender a lareira, beber um chocolate quente e olhar pela janela com a chuva a cair, se calhar a chuva é altamente relaxante. Logo, a chuva em si, ou seja, o simples facto de chover, não tem qualquer significado, porque vai depender da maneira como eu vou olhar para esse evento. E quem fala da chuva fala de muitas outras coisas. Fala, quando nós temos aqueles sentimentos de perda, não de morte de alguém, mas de não ter terminado, comprar determinado sapato, determinada bota, se calhar se a gente começar a pensar se realmente precisa mesmo daquilo ou não, ou se consegue até viver bem sem aquilo, se calhar esses níveis de frustração e de stress vão diminuir. Gestão do stress relacionado com a dieta e o exercício físico. Um conselho: não subestime a importância destes dois fatores. Sabe-se hoje em dia que a alimentação variada e sustentável, aliada à diminuição do consumo de cafeína, álcool e açúcar, ajuda a diminuir significativamente a ansiedade. E depois o exercício físico, porque ajuda na libertação de endorfinas que proporciona e ajuda a diminuir os níveis de stress. Outras ações, a meditação e o relaxamento, aprender algumas técnicas de respiração, relaxamento muscular ou yoga, ou meditação guiada, são atividades que ajudam muito a relaxar tanto a mente como o corpo. Dormir bem, dormir o suficiente é fundamental para recarregar as baterias e assim ser capaz de lidar de forma positiva com os problemas e as situações estressantes do nosso dia-a-dia. O autocuidado relacionado com os problemas de saúde já pré-existentes na grávida. Nas últimas décadas, nós temos assistido em Portugal a uma modificação do tecido social e das escolhas reprodutivas, que colocam desafios acrescidos aos cuidados de saúde materna e infantil, e dos quais salientamos o adiamento da maternidade, cada vez as mulheres são mães mais tarde, e a gravidez em mulheres com patologias ou com doenças prévias. Os problemas de saúde pré-existentes constituem um fator importante na determinação do risco da gravidez. Daí a importância da manutenção e controle dos mesmos. Eventuais problemas de saúde pré-existentes que poderão ser alvo de atenção neste período pré-natal são o estado da saúde oral e as alterações do humor e do comportamento. Portanto, no Programa Nacional de Saúde Oral na Gravidez, nós encontramos alguma resposta da DGS para as alterações que vão ocorrendo durante a gravidez por causa das alterações hormonais, em que há o aparecimento ou o agravamento de problemas orais, em especial a inflamação das gengivas, sendo frequente a dor e o sangramento gengival durante a escovagem. A saúde oral é um elemento de saúde altamente consumidor de recursos, pelo que atuar na prevenção é o mais importante e na grávida, neste período mais crítico, deve ser reforçada esta vigilância. Nesta fase da gravidez, a cavidade oral necessita de cuidados mais especiais. É aconselhável que a escovagem dos dentes se efetue diariamente, 2 ou mais vezes, sendo uma delas antes de dormir, usando dentífrico e com flúor. O uso do fio dentário ou do escovilhão é suficiente
uma vez por dia, de preferência antes da escovagem da noite. A melhoria da saúde oral durante a gravidez pode ajudar no futuro a prevenir o aparecimento de cáries nos filhos. Os cheques de dentista são dados às grávidas nas consultas de vigilância pré-natal no SNS. Tem um máximo de 3 consultas, permitem quase todos os tratamentos preventivos, curativos, de acordo com as necessidades encontradas pelo médico dentista e podem ser, é emitido um que o próprio dentista pode estender para no máximo 3. Portanto, relativamente aos consumos nocivos, o tabaco especificamente, é um direito básico de todas as grávidas serem informadas sobre os malefícios do uso de tabaco e da exposição ambiental, nomeadamente em casa, no carro ou no local de trabalho. Fumar durante a gravidez pode causar graves problemas de saúde e um aumento do risco de aborto espontâneo, parto prematuro, morte fetal, baixo peso à nascença e síndrome de morte súbita no lactente. O consumo de álcool pode também causar problemas no desenvolvimento do feto durante toda a gravidez, inclusive antes da mulher saber que está grávida. Durante os primeiros 3 meses de gravidez, pode estar associado a um aumento do risco de aborto espontâneo, ser causa de malformações fetais, bem como também de baixo peso à nascença e déficits intelectuais e alterações comportamentais. Os autocuidados são extremamente importantes para a manutenção da gravidez o mais saudável possível.